Teve uma época que a gente lia sobre os discos em revistas e só ia conseguir ouvir essas músicas depois de algumas semanas ou até mesmo depois de alguns meses. Hoje em dia isso é um negócio quase que inimaginável e até onde eu me lembro a última experiência do tipo que eu tive na vida foi com o disco Octavarium do Dream Theater, fica a seu critério, Dream Theater. Bom, se você não viveu essa época e quer ter um gostinho de como era, eu tenho aqui a revista Guitar Tab, que acredito que de 96 ou 97, por aí, a gente tem muita informação bacana. Essa revista é da época do lançamento do disco Falling into Infinity, que o DT veio aqui para o Brasil, ó, o Labrie aqui bonitão com a camiseta da seleção. E a revista fala um pouquinho pra gente como é que foi esse show. Tem algumas coisas que me chamaram muita atenção. Bom, uma delas é que a banda não tinha noção de qual era o tamanho do público no Brasil. E aí rolou essa tarde de autógrafos ali na Galeria do Rock em São Paulo e tinha mais ou menos 2.000 pessoas para autografar os seus discos. Outra coisa que eles falaram que o mercado brasileiro é melhor do que o mercado americano. Será que ainda tem essa percepção? A revista não explica muito por que eles falaram isso, mas acredito que, pela quantidade de gente que tinha, deve ter assustado os caras, né? E também fala um pouquinho do repertório que teve nesse show, fala um pouquinho do objetivo da banda, né? Que era tornar a banda conhecida e não o disco em si. Então eles não executaram tantas músicas assim do disco novo, foi mais ali um popurrí das mais conhecidas até o momento. Outra coisa que me chamou a atenção, esse trecho que fala que tem a ideia de fazer um CD-ROM da história da banda, com letras, com partituras, e falando que o batera, né, o Mike Portnoy, que inclusive acabou de voltar para a banda, ele é fissurado em computador e ele garantiu que essa ideia seria colocada em prática. Eu nunca vi esse CD. Você tem alguma notícia sobre ele, se foi feito ou não? Se tiver, coloca aí nos comentários, que quem sabe pode ser tema até de um futuro vídeo, se esse CD realmente existiu. E a gente tem também coisas que, se o seu primo fala, é difícil de você acreditar, mas teve um workshop do Petrucci no Colégio Objetivo. Para finalizar, falando um pouquinho de discos, a revista traz aqui os CDs que eram os lançamentos, e na época a gente tinha esse lançamento aqui, que era o disco Holy Live do Angra. E aí, enfim, o pessoal descreve como que era esse CD, falando que é uma mistura ali meio de Halloween com Olodum. Então, se você conhece o Angra, você sabe bem o que a pessoa quis dizer com isso. A gente lia essas coisas e você formava aquela imagem de como era o disco na sua cabeça e só muito depois você ia poder ouvir. Bom, voltando aqui para o nosso Octavarium, o que me fez ficar maluco para ouvir esse CD foi o conceito dele. Eu lembro que eu lia muito sobre discos e eu encontrei um site que descrevia todos os easter eggs desse álbum, e tem muitos. Inclusive eu vou deixar o link aqui no comentário fixado para você que quiser fazer sua própria pesquisa aprofundada. Nesse vídeo eu vou dizer as coisas que mais me chamam a atenção sobre o conceito do Octavarium. Bom, para começar a ideia desse disco, é importante saber que tem toda uma questão matemática envolvida, começando aqui pela bolacha do CD, né? Pelo desenho, ó. A gente tem um octógono e a gente tem uma estrela de 5 pontas. Isso porque os números 8 e 5 aparecem muito nesse disco, em diversas referências, seja número de versos, seja número de músicas, fórmula de compasso, várias coisas do tipo. Esses números aparecem demais. A ideia até do nome Octavarium é essa coisa de que a vida é um grande ciclo em que as coisas terminam onde começaram e começam onde terminaram, né? Formando esse grande ciclo. Cada vez que você passa por ele, você tem novos aprendizados. Inclusive, essa coisa do 8 é porque ele tombado, ele forma esse símbolo do infinito, né? E na música, a gente também tem muitas repetições desses números 8 e 5, né? O conceito mais fácil é aqui no violão, a escala que todo mundo conhece, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. A oitava nota é uma repetição da primeira. Então, a música em si tem muito desses números, dessas metáforas. E para explicar o 5 eu precisaria de uma coisa mais técnica musical, e não é
o objetivo desse vídeo aqui, então fica por uma próxima, mas saiba que ele aparece demais nesse disco também. Um exemplo disso são as próprias teclas do piano, né? Que para cada 8 casas brancas a gente tem 5 casas pretas. Mas essa ideia já começa na capa do disco mesmo, porque quando você abre ela, você tem este desenho aqui, que é o famoso pêndulo de Newton, né? Que é quando a bolinha bate aqui, ele joga a outra para o outro lado, assim por diante, né? E aí a gente tem 8 bolinhas aqui e a gente tem 5 pássaros que estão nas mesmas posições das teclas do piano que eu falei para você. Na primeira e na última página a gente tem também esse garotinho aqui, ó. Então ele começa ouvindo e se você olhar bem, aparecem 3 dedos dele aqui. Por que 3? Pô, porque na última página do encarte a gente tem ele de novo falando com ele mesmo lá da frente. E aqui aparecem 5 dedos dele, então 5 mais 3, 97. Diferente daquele vídeo que eu fiz do disco Division Bell do Pink Floyd, aqui a versão brasileira não foi tão caprichada assim, então não tem as imagens do encarte, a gente só tem as letras, né? A única coisa que tem mesmo é o garotinho e só. Mas eu vou colocar as imagens aqui para você entender um pouquinho melhor desse conceito. Bom, a gente tem ali, né, a imagem do dominó, então as peças somam 5 e 8, né? A gente tem também essa imagem da aranha, nesse labirinto que, se você notar, ela não tem como sair dele, né? Enfim, a aranha é um bicho de 8 patas. Esse labirinto tem 8 lados, né? Um octógono, e tem 8 passagens, mas nenhum deles liga exatamente até o final. Inclusive, uma referência à música These Walls, né? Dizendo que está fechado, que está trancado e tal. Na outra página, a gente tem também o polvo, que tem 8 tentáculos, e 5 peixes, né? Junto com o logo da banda. A bola 8, em vez do 8, tem o logo do DT. E outra parada muito interessante é que, assim, as músicas, elas têm diferentes tons. Então ela começa num Fá. Eu vou até deixar aqui a lista para você ver. Ela começa num Fá e aí cada música ela vai meio que subindo de tom, como se estivesse subindo a escala, como eu fiz no violão. Lembra das notas pretas do violão? Do piano, aliás? Se você notar, tem meio que introduções entre uma música e outra. Essas introduções, essas transições, elas representam as notas pretas do piano. Então, em músicas que não tem uma nota preta entre 2 brancas, ela não tem essa transição, ela vai direto. Todo o disco ele é feito dessa maneira matemática e cada detalhezinho tem ligação com alguma outra coisa, sempre remetendo a essa ideia de que a vida é um grande ciclo. O Octavário é um disco que eu posso dizer que eu consegui degustar ele em cada detalhe. E depois de ler todo esse conceito e ficar maluco como que isso ia se encaixar numa música de verdade, eu pude ir ouvindo o disco. A cada faixa aumentava mais a minha ansiedade para ouvir a última delas, que se chama Octavário também. Eu estava muito curioso para saber como que a banda ia amarrar aquele conceito e como que essa ideia do ciclo ia se fazer presente no final do disco. E bom, depois de ouvir o disco todo e adorar as músicas, especialmente a primeira, The Root of All Evil e Panic Attack, talvez por razões óbvias, né? Eu finalmente cheguei em Octavarium e eu ainda lembro de como foi ouvir cada tema e cada nuance dessa música, que tem mais de 20 minutos, né? Tem 24 minutos no total, para ser exato. Acho que essa somatória do conceito com essa coisa de ficar curioso com as músicas e curtir muito as músicas, tudo isso fez esse disco ganhar um lugar de destaque na minha cabeça. Ele não é o meu disco favorito da banda, mas com certeza é um dos discos pelo qual eu tenho mais carinho, por conta dessa experiência que foi algo muito ligado a essa maneira antiga de ouvir música, né? Que tinha a ver com você realmente se deixar envolver pelo conceito da obra, pelo conceito da arte, e é algo que eu gosto muito até hoje. Eu acho que essas memórias afetivas marcam a vida da gente para sempre. Então eu quero saber de você.
Qual disco mais tem esse peso de memória afetiva na sua cabeça? Conta a sua história para mim aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. Muito obrigado pela sua companhia em mais uma história e até a próxima!